assunto pelo qual nós vamos começar o nosso estudo será a parte relativa a provas em espécie. Prova em espécie, dá uma olhada na tela, é o tema do qual nós vamos nos ocupar a partir na aula de hoje, né? Nós vamos começar. E eu já pego aqui, pessoal, inicialmente o nosso código para situar vocês, né? Para quem está acompanhando, ou com o material, ou para quem estiver acompanhando com um código ou com a legislação, você vai lá para o artigo 384 do nosso Código do Processo Civil. E nós vamos hoje passar por uma série de dispositivos. Na verdade, nós vamos do 384, nós vamos chegar até o 480, ou seja, nós vamos passar aqui, pessoal, por mais de 100 artigos de estudo de provas em espécie. E a primeira espécie, a primeira modalidade de provas da qual nós vamos conversar agora é a ata notarial. A ata notarial ela vem descrita ali no artigo 384 e eu trago esse dispositivo porque ele é novidade. A ata notarial ela não estava prevista lá no Código de 73, agora ela vem expressa, não obstante já fosse uma prática reiterada nos tribunais, não obstante nós já tivéssemos a utilização dessas atas notariais. Enfim, o que seria basicamente essa ata notarial? Essa ata notarial, pessoal, vem cá comigo, eu vou colocando aqui na tela, mas ela, olha só, a existência, vamos começar pelo dispositivo, a existência ou o modo de existir de algum fato, eles podem ser atestados ou eles podem ser documentados a requerimento do interessado mediante uma ata lavrada por tabelião. É uma forma de você efetuar uma prova e conferir a essa prova a autoridade de fé pública, pessoal. Qual que é a ideia aqui? Você precisa, por exemplo, um determinado fato aconteceu, ou você quer documentar determinadas circunstâncias, determinadas questões, eu já vou dar alguns exemplos, o que vai tornar o estudo mais claro. Nós temos a possibilidade de a pessoa se dirigir até um tabelião e redigir uma ata, pedir para o tabelião redigir uma ata notarial, certo? Essa é a ideia. Você pode atestar fatos, você pode documentar fatos, certo? Então volta no artigo 384, que nós temos uma série de questões específicas aqui para nós estudarmos a respeito dessa ata notarial, certo? Então, colocando aqui embaixo para vocês, o que a ata faz? Ela vai atestar, e documentar. Atestar e para documentar a existência. E prestem atenção nessa palavra aqui. Tanto nessa quanto na prova. Na próxima. A existência e o modo de existir. E o modo de existir de algum fato. De algum fato. Certo? Portanto, você tem que ficar atento porque ela vai atestar a existência e o modo de existir de um determinado fato. Ela goza, portanto, esse fato documentado, ele goza de fé pública. Essa que é a grande vantagem da ata notarial. Ela vai conferir a autoridade à informação que foi lavrada lá perante o tabelião, certo? Portanto, fique atento aqui. Ela gera, em razão inclusive dessa fé pública, ela vai gerar para nós aqui, pessoal, o que nós chamamos de presunção relativa, olhem aqui só, não é uma presunção absoluta, uma presunção relativa de veracidade. E agora eu convido você a discutir um tema comigo aqui. Quando eu falo em presunção relativa de veracidade, essa presunção ela não se dá sobre o conteúdo da informação, mas sobre a existência do documento. Tá, professor? Me dá um exemplo. Por exemplo, um atestado de conservação de um determinado bem. A parte, ela vai discutir, por exemplo, uma questão, ela alugou um imóvel para uma pessoa, essa pessoa saiu do imóvel, não fez os reparos e ela vai lá fazer uma ata notarial para que fiquem registrados de forma oficial
com um documento que confira fé pública para atestar a conservação do imóvel. Dizer que o camarada não fez a pintura conforme ele havia se comprometido a fazer, a janela estava quebrada, lá foi ele que quebrou a vidraça e ele não consertou. Essas informações elas poderão ser atestadas numa ata notarial. Não significa dizer que a partir do momento em que você fez uma ata notarial para atestar a conservação, por exemplo, do imóvel que você alugou, não significa dizer que é verdade, que você de fato tem razão e tem direito à pretensão contra aquela pessoa. Você vai precisar demonstrar isso por uma série de outros elementos. Agora fique atento, que aquele documento atesta que de fato naquele dia, naquele momento, quando o tabelião compareceu lá no imóvel, de fato a conservação do bem, o bem se encontrava naquele estado, sem a pintura, com as janelas quebradas. Você veja, você tem um documento que depois você vai ingressar com uma ação de indenização em razão do contrato que não foi cumprido, do contrato de aluguel que não foi cumprido, e você vai provar que havia o contrato, provar que a pessoa estava lá, e daí você vai juntar essa ata notarial dizendo o seguinte, por isso que é o meio de prova, dizendo o seguinte, olha, ele tinha um contrato vigente comigo, esse contrato dizia isso, isso e isso, e ele deixou o imóvel em tais circunstâncias. Juiz, condene-o, por favor, para que ele indenize, né? Para que ele faça os reparos agora. Agora eu já estou alugando um imóvel para outro, que ele me indenize no valor. Eu já fiz os reparos, que ele me indenize no valor que ele deveria ter, do valor que eu gastei para arrumar o imóvel, certo? E por que nós temos isso? Por exemplo, na questão do imóvel. Se nós não tivéssemos a possibilidade de você utilizar a ata notarial aqui, talvez a pessoa precisaria esperar entrar com ação, esperar a audiência de instrução, esperar a realização de uma perícia para ela poder alugar o imóvel. O prejuízo para ela seria muito maior. E se ela simplesmente for lá pegar o celular dela e tirar várias fotos do imóvel, aquelas fotos são feitas por ela, não tem presunção de veracidade, até tem alguma autoridade, elas são utilizadas, mas a ata notarial confere fé pública. Ela gera a presunção de que o imóvel naquele dia, naquele momento, ele estava naquelas circunstâncias, certo? Por isso que se utiliza, por isso que se utiliza muito a ata notarial. Ela, na verdade, não era prevista no CPC de 73 e agora é um meio muito importante de prova para você documentar fatos, tá bom? Legal, pessoal? Então, volta aqui no 384, né? Lembrem só, portanto, que ela vai atestar a existência, o modo de existir, né? E a veracidade do documento, né? Ela gera uma presunção relativa de veracidade do documento. Deixa eu concluir aqui. Do documento e não do conteúdo. Ok? Professor, você deu o exemplo aqui da situação do atestado de conservação. Nós teríamos outras possibilidades? Sim. Determinada publicação no Facebook. Você pode pedir para que o tabelião acesse as redes sociais lá e verifique se naquele momento aquela publicação está sendo veiculada. Você pode também utilizar a ata notarial para atestar que determinada pessoa estava em determinado local em determinado momento. Você pede que o tabelião se dirija ao local, ele verifica que a pessoa está lá e ele redige essa ata notarial, certo? Então são várias as hipóteses, né, de utilização dessa ata. Ela vem de forma bastante ampla dentro do nosso código, embora ela tenha, na verdade, uma aplicação bastante ampla na prática, embora o nosso código traga apenas um dispositivo. E para que nós possamos já concluir o estudo da ata notarial, vejam o parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Esse dispositivo diz o seguinte, pessoal, que nós podemos utilizar na ata notarial imagem ou até mesmo sons. Você pode, por exemplo, utilizar um tabelião, uma ata notarial, para registrar que o som do seu vizinho estava em volume alto durante a madrugada. Você quer
ele está perturbando o silêncio, por exemplo, com volume alto, com som alto durante a madrugada. Seria possível você fazer uma ata notarial para registrar esse som, para registrar uma imagem, etc. Isso fica a critério. Ou seja, o que o código está dizendo? Que não é restrita a utilização, pelo contrário, fica aberto, tudo que puder ser documentado, tudo que puder ser atestado, poderá ser utilizado por intermédio da ata notarial. Legal? É novidade, pessoal, é um assunto bastante recente agora, isso já está sendo cobrado e eu trouxe, inclusive, uma questãozinha de prova aí para que nós possamos responder agora com vocês. Vejam só, olhem só aqui, uma questão foi cobrada na magistratura, né? Mas de toda forma, foi cobrada na magistratura, mas de toda forma é uma questãozinha bem legal para nós realizarmos aqui. Vejam, a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados. Vejamos lá. Por qualquer servidor público, dada a fé pública dos atos por ele praticados. É o servidor público quem faz isso? Não. Nós vimos que é o tabelião, letra A está errada. Letra B. Por simples declaração do interessado que se presume verdadeira. Não, pessoal. Essa declaração do interessado, leia-se aqui, por exemplo, as fotos que o interessado tira lá do imóvel, até tem alguma autoridade, mas não tem muita autoridade não tem fé pública e não se presta aqui para uma ata notarial. C. Somente pelo registro de documento particular em cartório, de títulos e documentos. Não é isso a ata notarial, né? Você registra um documento para dar fé pública àquele documento e dar publicidade às demais pessoas de que aquele documento existe. Não é ata notarial. Por tabelião em ata notarial a requerimento do interessado. Está aqui, certo? Letra B, o gabarito da nossa primeira questãozinha referente ao tema aqui. Por tabelião em ata notarial a requerimento do próprio interessado. E por fim, apenas por escritura pública. Não, está errado. Já vamos para a leitura desde já. Não faz sentido nenhum o estudo aqui a utilização de escritura pública. Certo, pessoal? Vejam, ata notarial é isso. Não precisamos nos aprofundar mais, não precisamos nos preocupar. Você sempre tem que ficar com seus olhos lá no 384 e lembrar dessas situações da vida. Acredito que uma questão de prova pode trazer um caso, algum caso concreto e te perguntar se é possível documentar aquele fato, qual é o efeito, se realmente ela faz prova de que a parte é devedora, você vai dizer que não, você vai dizer que ela atesta sempre o fato, ela atesta sempre um documento, ela dá veracidade ao documento, ao fato atestado e não necessariamente ao conteúdo, porque a pessoa pode pedir para documentar um fato e do fato que ela narrou é mentira, isso vai ser provado depois. Isso vai ser provado posteriormente lá em juízo. Legal? Perfeito? Show de bola? Vamos prosseguir com a análise das provas em espécie e agora você vai tratar comigo diretamente na tela sobre depoimento pessoal e interrogatório. Vejam, pessoal, aqui tem que ter máxima atenção porque depoimento pessoal, e interrogatório são coisas diferentes, né? O interrogatório, eu vou começar aqui por ele, por bem pequenininho aqui, porque nós temos bastante informações aqui para nós. O interrogatório ele constitui, na verdade, a oitiva da parte pelo magistrado. A oitiva da parte pelo magistrado. Por exemplo, o processo está tramitando, já passou, por exemplo, a audiência, o juiz fica com alguma dúvida em relação àquele processo, em relação a alguma circunstância, e ele sabe que a parte autora ou a parte ré podem ter ciência, podem esclarecer aquela dúvida do juiz. O que o juiz faz? Marca um interrogatório para interrogar a parte, para lhe tomar uma oitiva sobre esse fato, certo? Veja, isso é interrogatório. Daí você vai me perguntar, mas professor, e quando a parte vai para a audiência e ela é ouvida lá pelo juiz, a parte daí busca, se pretende a confissão dela, o que é aquilo? Aquilo é o depoimento pessoal. Veja, o depoimento pessoal ele ocorre uma vez. O interrogatório pode ocorrer uma, duas, não ocorrer ou até mesmo ocorrer várias vezes no curso do processo. O depoimento pessoal, vamos anotar aqui, ele é um pouco diferente. Ele ocorre visando a trazer uma consequência processual muito severa para a parte contrária. Depoimento
Pessoal, por isso que é importante que nós façamos a distinção. Essa distinção muitas vezes não é clara, né? É a oitiva, olha aqui, ó, de novo, é a oitiva da parte, a requerimento e a requerimento da parte contrária. Certo? Vejam, aqui, pessoal, né, aqui no caso do interrogatório, e você pode ir anotando isso, é a oitiva pela própria iniciativa, né, pela própria iniciativa da parte. Do outro lado, né, o interrogatório. O depoimento pessoal, né, ele se dá por requerimento da parte contrária. Veja que há uma diferença aqui entre um e outro. E a grande sacada, né, a grande diferença aqui do depoimento pessoal, aqui no caso, pessoal, é a possibilidade da pena de confesso. A pena de confesso. E o que seria essa pena de confesso? Se, por exemplo, a parte contrária, ela não comparecer ao ato, a audiência na qual ela se colherá o depoimento dela, não comparecer, né? Se eventualmente ela se recusar a depor, né? Se ela não comparecer ou se ela se recusar a depor. Vejam, quando nós temos o depoimento da parte, se ela for intimada para esse depoimento e ela não comparecer, ou se ela se recusar a falar, ela sofre a pena de confissão. E essa pena de confissão nada mais é do que você presumir que o que a outra parte está dizendo é verdade. E é uma presunção relativa. Por quê? Porque você não vai julgar apenas com aquilo que foi dito, apenas com base nessa convicção. Você vai levar em consideração outros elementos do processo. Pode ser que, não obstante ele tenha confessado, não seja essa a verdade real, aquilo que ocorreu efetivamente na prática. Portanto, né, e por N razões, a parte pode se calar, a parte pode não comparecer, mas ela sofre a pena de confesso. Aqui, isso é importante porque do depoimento pessoal ela não pode se excusar. Do interrogatório do auditivo do juiz, ela até poderia, se ela comparecer e não falar, ela não auxiliou o juiz no esclarecimento dos fatos, mas o juiz não pode, a partir do interrogatório, quando ele requer que a parte compareça, gerar a confissão. Porque ele estaria gerando de forma autônoma, por iniciativa dele, uma prerrogativa favorável à outra parte. Ele estaria, de certa forma, como eu digo aqui para vocês de forma bem simples, ele estaria tomando partido da outra parte e ele fere a imparcialidade. Isso não pode. Mas no depoimento pessoal que ele vem previsto como o momento no qual a parte contrária, notadamente o autor, busca a confissão do réu em relação aos argumentos que ele trouxe, se ele não comparecer e foi intimado regularmente, ou se ele comparecendo se recusar a depor, será considerada a confissão. Tá bem? Então volta na tela. Essas são as informações iniciais aqui. Essas são as informações iniciais aqui a respeito da distinção que nós temos entre interrogatório e depoimento da parte. Tem mais algumas informações importantes, pessoal. Nós vamos considerar também como confissão se vai gerar também a confissão se a parte utilizar de evasivas. Deixa eu só colocar aqui do ladinho, você já vai entender por quê. Se ela se utilizar de evasivas. Professor, o que seria a utilização dessas evasivas? Primeiro, é caracterizada como recusa a depor e vem cá na tela. Né? Vejam só, a parte que foi intimada não compareceu, confissão. A parte que foi intimada compareceu, o juiz perguntou para ela, era você que residia naquele imóvel era você a pessoa aqui que assinou esse contrato de locação, era você que estava ocupando esse imóvel, e a parte fica calada. O juiz vai considerar que sim, ele vai dizer que a partir do momento que ele se calou, o juiz vai dizer o seguinte, você está confessando, e ele vai ser advertido na audiência disso,
confessando que de fato era ele que estava no imóvel, certo? Ou seja, ele deve falar. Se ele não falar, se ele não falar, ele vai ser considerado, vai ser considerada confissão. E essa evasiva? A evasiva é o seguinte: o juiz pergunta para ele, você estava no imóvel? Ele fala qualquer outra coisa e não responde o juiz diretamente. Ele tenta enrolar, ele tenta trazer outros elementos para dizer que ele está respondendo, mas na verdade não está. Por isso que a utilização de evasivas, e se o juiz notar que a parte contrária ela está tentando tangenciar, tentando sair pela culatra ali, não enfrentando a questão propriamente, não se defendendo, não argumentando, o juiz vai dizer o seguinte, ó, é a mesma coisa que você ficar quieto. É a mesma coisa que você se recusar a falar, certo? E a consequência é a pena de confesso, certo? A utilização de evasiva, só para quem só para quem está anotando nos artigos, primeiro você vai dar uma olhadinha lá no artigo 385, aí a de evasivas nós temos no artigo 386, né, ele fala lá no parágrafo, um dos parágrafos do 386 fala, né, da utilização quem age de forma evasiva, perfeito, pessoal? Outra questão importante, eu acho que isso tem ficado muito claro já para você que acompanha aí os noticiários, claro que é na esfera penal, mas vale muito bem aqui para dentro do processo civil, é a possibilidade de você utilizar recursos tecnológicos. Hoje, pessoal, no depoimento ou interrogatório da parte. Hoje, cada vez mais o processo está eletrônico, né? Você tem processos sendo distribuídos, sendo tramitados parcialmente ou exclusivamente no meio eletrônico. E com o desenvolvimento da tecnologia, nós temos a possibilidade, e isso é importante porque as provas gostam dessas novidades, nós temos cada vez mais a possibilidade de você efetuar, por exemplo, um interrogatório, um depoimento pessoal por videoconferência. Houve uma certa resistência no sentido de utilizar esses meios, porque se entendia que era importante que o juiz estivesse cara a cara, olho no olho, com o réu, com a parte que ele vai interrogar, com a parte que ele vai colher o depoimento. O juiz se entendia, né, que era importante isso, de fato é. Mas a economia que gera para o processo, às vezes, de uma parte que está morando num outro estado, de uma parte, por exemplo, que por algum motivo não está naquele local, está fora do seu estado quando é intimada, e se viabilizar o quê? A oitiva por videoconferência. Ou seja, hoje é plenamente factível que seja realizado tanto depoimento pessoal quanto interrogatório por esses meios tecnológicos, certo? Isso aqui é só para registrar para vocês, certo? Beleza. Então tá, professor. Eu entendi então a diferença entre interrogatório e depoimento. A grande diferença é que no interrogatório o juiz me chama, se ele tiver alguma dúvida ele vai chamar a parte para esclarecer eventuais fatos do processo. Perfeito. No depoimento não. No depoimento ele ocorre em um momento específico, no início da audiência de instrução e julgamento, beleza? E a pretensão da parte, a parte contrária, é obter a confissão da outra parte, ou seja, geralmente, né, o réu, o autor, ele quer a confissão do réu, quer que o réu confesse os fatos alegados, porque a confissão é um meio de prova muito importante. Veja que isso aqui é um meio de prova específico, certo? E a parte contrária, então, ela só tem como opção ela só tem como opção falar, porque se ela não comparecer, confesso. Se ela se recusar a depor, confesso. Se ela se utilizar de evasivas, é confissão também. Então ela não tem outra alternativa a não ser falar? Não, pessoal, nós temos algumas exceções. Nós temos algumas exceções e essas exceções estão lá no artigo 388, né, do nosso Código de Processo Civil, que fala o seguinte. 388 do Código de Processo Civil, que fala o seguinte, que nós temos algumas situações em que a parte não é obrigado a depor. São exceções. Nessas hipóteses, né, nessas situações, nessas circunstâncias, a parte não seria obrigada a depor e o fato dela não falar nos autos, dela se recusar a depor sobre esses fatos, não gera confissão. E eu estou com o CPC aqui na mão e vamos ler rapidamente esse artigo 388, depois a gente toma nota desses fatos dentro do nosso slide ali. Vejam, a parte não é obrigada a depor sobre fatos, vejam, criminosos ou torpes que lhe foram imputados. Ou seja, se a outra parte vem
falar, ó, você matou fulano de tal por alguma circunstância no processo civil, ela quer saber disso? Evidentemente que a parte pode ficar calada, porque se ela disser, se o juiz considerar que é confissão, o juiz está dizendo sim, você matou. E isso pode gerar uma repercussão na esfera penal e ela não pode produzir prova contra ela mesma lá na esfera penal nesse sentido. Portanto, inciso 1 aqui é a primeira exceção. A cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Ou seja, se a pessoa deve manter sigilo em razão do seu estado, da sua profissão. É o caso do advogado, é o caso, por exemplo, do padre, né, que a gente tem como os exemplos que são cotidianamente citados aqui por nós. Certo? Item 3. Acerca dos quais não possa responder sem desonra própria do seu cônjuge, do seu companheiro ou de parente em grau sucessivo. E o item 4 diz o seguinte, em que coloque em perigo de vida do depoente ou dos seus familiares, certo? Portanto, vamos anotar aqui, pessoal, vamos lá tomar nota de forma bastante objetiva aqui dessas hipóteses que nós temos em que a parte não seria obrigada, né, a depor. A primeira hipótese, que ela está lá no inciso 1, é quando envolve fatos criminosos. Fato criminoso ou torpe. Essa seria a hipótese. Primeira hipótese. O inciso 2 traz outra hipótese, que é quando envolve, vou colocar aqui de forma abreviada, guardar sigilo. Sigilo por estado ou profissão. Guardar sigilo por estado ou profissão. Também ela não seria obrigada, a pessoa não é obrigada a depor e não gera a confissão aqui no caso, certo? Se isso puder gerar, né, fato que gere fato que possa gerar desonra própria, agora sim, desonra própria ou de familiar. Vou colocar aqui de familiar de forma abrangente, aí você faz a correlação lá. E o item 4 que nós temos é esse aqui, ó, né, que coloque em perigo, que possa colocar em perigo de vida. O depoente, né, quem está sendo escolhida de depoente ou familiar. Certo? É isso. Vejam só que essas são as hipóteses que nós temos lá no artigo 388, ok? Agora aqui, cuidado. E eu coloquei essas hipóteses porque é o seguinte, nesses casos aqui dos incisos, desses 4 incisos do 388, a parte pode se recusar a falar, não gerando a confissão. Mas há porque ela, no caso, é uma exceção. Mas há uma exceção à exceção, ou seja, ainda que nós estejamos nessas 4 hipóteses, a pessoa deve falar sob pena de confissão. Vejam, eu falei para vocês que a confissão, não comparecimento, se recusou ou utilizou de evasivas. Beleza. Essas hipóteses, elas são excepcionadas e a parte não precisaria falar nas hipóteses do 388 dos seus 4 incisos. Mas se nós tivermos nas hipóteses do 388 desses 4 incisos e se referir a ações de família, né? Ações de estado de família, ações de estado e de família. Se nós tivermos nas ações de estado e de família, gera a confissão, certo? Gera a confissão. Então, vou colocar aqui, gera confissão. E você vai lembrar
Você vai lembrar, portanto, que é uma exceção à exceção, ok? Vejam, é isso que nós temos. Não há grau sucessível, né? Não há uma limitação de graus, como você encontra, por exemplo, lá na parte de impedimentos, impedimento de suspeição, ele se dá em grau sucessível. Só para esclarecer aqui, vejam só por quê. A parte não é obrigada a depor sobre fatos acerca dos quais não possa responder sem desonra própria, de seu cônjuge ou de seu companheiro, ou de parente em grau sucessível. Ou seja, quem puder suceder, quem a legislação civil disser que pode suceder os bens da pessoa, ele também será abrangido por esse dispositivo. Não há uma limitação de grau expressa no dispositivo, tá bom? Ou que coloquem em perigo de vida do depoimento ou de seus familiares que também estejam dentro do grau sucessivo. Quem está dentro do grau sucessivo, quem está dentro da linha sucessiva, você tem que estudar lá no direito civil. Bacana, pessoal? Show de bola? Legal. Só cuidado. Ações de Estado e ações de família, essas hipóteses aqui dos incisos 1 a 4, eles estão englobados, tá bem? Vejam, volta aqui para a tela. Essas são as informações que nós temos em relação ao depoimento pessoal e em relação ao interrogatório. Beleza? Vamos lá. Agora é o seguinte, pessoal, dando continuidade aqui na nossa análise, nós vamos explorar um pouco mais, dentro do estudo do depoimento, a questão da confissão. Porque a confissão, ela é um resultado, né? É um resultado dessa prova, da colheita do depoimento, muito importante para o processo. Né? Muito importante para o processo e pode gerar aqui uma série a parte contrária, ela é bastante beneficiada e para ela a vida fica muito facilitada em termos de prova. Porque ela tem a confissão, não obstante o juiz possa levar em consideração outros elementos do processo, a confissão ela é bastante relevante. Você já viu ali que nós vamos começar a falar a respeito do artigo 389. E vejam, o CPC fala ali, ele acaba utilizando uns 4 ou 5 artigos para falar da confissão. Para nós aqui, o que eu gostaria de destacar para vocês são 3 elementos dessa confissão. O elemento subjetivo, o elemento intencional, que é importante, e o elemento objetivo, certo? Então, retorno na tela e vejam só. Primeira coisa, pessoal, né? Primeira coisa, o que seria esse elemento subjetivo? Quem que pode confessar? Né? Quem que pode confessar? É o próprio declarante. É a parte contrária. Certo? É a parte contrária. É ele que pode, né? É ele que pode confessar. Nenhuma outra pessoa pode confessar em seu nome. Vejam, pessoal, há a possibilidade de quem deter ali, de quem tiver em seu poder, uma procuração com poderes específicos, falando expressamente que ele tem o poder de confessar. Você lembra muito bem que nós temos lá os instrumentos de mandatos, nós temos as procurações, e a procuração ela pode ser geral ou ela pode ser especial. E essa procuração especial, se ela contiver, e é por isso que ela é especial, se ela contiver expressamente a referência a determinadas circunstâncias, a confissão será admitida. A regra é que somente a parte que está sendo, que é a parte contrária, possa declarar ela pessoalmente e confessar os fatos. Mas essa confissão pode se dar também pela parte que tiver em seu favor uma procuração com poderes específicos para confessar. Certo? De toda forma, o elemento subjetivo, ou seja, a pessoa, o sujeito que pode confessar é o declarante. Tá bom? Vem comigo de novo. Além disso, pessoal, o que você tem que saber aqui? Você tem que saber o seguinte, que a confissão, ela pode, né? Esse elemento intencional, nada mais é do que o desejo de confessar. Ou seja, é a pretensão que a parte tem de realmente, concordar com os fatos, afirmar, de fato fui eu que estava lá nesse imóvel, né? Estava lá naquele imóvel, eu realmente não fiz a pintura, não tinha condições financeiras de fazê-lo, também meu filho quebrou a vidraça e eu não consegui consertar. Eu estou confessando, portanto, que de fato eu estava no imóvel, eu estava lá e esses danos aí, esses reparos, melhor dizendo, deveriam ter sido feitos por mim, eu não fiz.
ela deseja, ela manifesta essa confissão. Isso pode acontecer. E essa confissão, ela leva em consideração, ela pode se dar de forma espontânea, que é o caso que a parte chega e fala, ou de forma provocada. Então vamos anotar? Vamos colocar aqui. A confissão, ela pode ser, né? Eu vou colocar duas setinhas aqui. Ela pode ser espontânea, ou ela pode ser provocada. E daí você já consegue concluir muito bem o que é esse espontâneo, o que é essa provocada. Essa aqui o próprio declarante vai lá e fala, né? Nem tenho o que anotar aqui para você. Ou provocada, né? E professor, me ajuda na prática, como que eu poderia vislumbrar, né? Essa confissão provocada. Essa confissão provocada, ela pode decorrer de N situações. Por exemplo, o juiz, ele colhe o depoimento da parte, fica tudo registrado numa ata, ou tudo gravado gravado lá, é feito um vídeo, né? Com áudio e vídeo da parte, e ela tem toda a sua declaração lá, e aquilo fica nos autos do processo. E daí o juiz começa a confrontar aquela declaração com outros elementos do processo. Ela diz uma coisa na audiência, mas tem documentos que dizem o contrário dela, que refutam o que ela está dizendo. Ela diz uma coisa na audiência, diz assim, eu não estava lá em determinado dia, mas tem informação no processo que dá conta de que ela estava lá. Ela diz assim, eu não tenho um contrato de aluguel com esse camarada, mas tem um documento assinado aqui dizendo que sim, um testemunha comprovando o documento certinho, a assinatura é dela, a mesma assinatura que consta do termo do termo da ata lá, da ata de audiências é a mesma assinatura que está lá em nome dela. Então, se veja, são elementos que podem contradizer e o juiz vai concluir que a parte, a partir do momento que ela respondeu de forma mentirosa, que ela utilizou-se de evasivas, que ela não falou diretamente, ou que ela diretamente mentiu, isso pode gerar, inclusive, repercussão na área penal para ela, o juiz conclui que houve a confissão. Nesse caso, uma confissão que foi provocada. Ou até mesmo, né, aquela em que você está ali na hora da audiência, o juiz faz perguntas, a outra parte faz as suas perguntas e a parte começa a se contradizer, começa a trazer outros elementos ali. Chega uma hora que o juiz conclui que ela confessou, ainda que ela não tenha espontaneamente dito assim, fui eu, não pintei, quebrei, estava alugando o imóvel, devo, não nego, pago quando eu puder, certo? Portanto, esse é o elemento intencional. Mas é importante que você saiba que, de certa forma, há necessidade de identificação desse desejo de confessar espontaneamente ou ainda que indiretamente, e ela pode ser colhida nessas duas modalidades. Legal, pessoal? Legal? Vamos para cá, né? Vamos para cá continuar aqui com o nosso estudo. Falamos do elemento subjetivo, falamos do elemento intencional e falta só nós comentarmos a respeito do elemento objetivo. E esse elemento objetivo nada mais é do que a existência de um fato contrário à sua pretensão. Certo? Por quê? Ele apresenta a contestação e na contestação ele diz assim, não quebrei, não pintei, não quebrei a janela e também pintei o imóvel. Daí ele diz um fato, ele apresenta um fato da contestação, chega na audiência e ele confessa. Ele está aceitando um fato contrário à sua pretensão, portanto seria o elemento objetivo. Legal, pessoal? Vejam, é isso que eu extraio aqui da parte do depoimento pessoal em relação a esses elementos da confissão. Dá mais uma olhadinha na tela e nós vamos prosseguir aqui com o nosso estudo, tratando a respeito do depoimento pessoal e do interrogatório. Só lembrando para vocês que essa parte da matéria é realmente uma parte importante, tá, pessoal? Essa parte do depoimento pessoal, do interrogatório, são meios de prova muito relevantes no direito processual civil, muito importantes, então você tem que ter conhecimento, isso pode ser cobrado. E eu dei uma olhadinha em questões anteriores e você vai ver comigo aqui que realmente tem muita questão anterior a respeito desse assunto. Se você é aluno lá nos PDFs, você vai ver a quantidade de questões
que nós temos explorando esse depoimento pessoal, explorando esse interrogatório, lembrando que as questões já do novo código, né, as questões que nós temos aí a partir da vigência do novo código, já estão explorando bastante esse tema, ok? Vejam comigo aqui então como que esse assunto, antes de nós analisarmos esse assunto, tem mais umas informaçõezinhas aqui com vocês, depois, isso sim, depois nós passamos para as questões. Ainda dentro do estudo da confissão, sempre me pergunto, sempre coloco lá no fórum, professor, qual é a distinção entre confissão e reconhecimento jurídico do pedido? É a mesma coisa? Não é. São duas questõezinhas diferentes aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui uma tabelinha e você toma nota comigo. Nós vamos caracterizar os dois, distinguindo um e outro, certo? Então vamos lá, confissão de um lado, eu vou colocar aqui reconhecimento do outro. Reconhecimento do outro. Legal. Vejam só, pessoal. A confissão, ela implica em declarar um fato benéfico, à parte contrária. Tá. Mas isso não ocorre no reconhecimento? Vejam, pessoal, lá no reconhecimento, né, nós temos aqui a própria pretensão da parte contrária. E no reconhecimento, eu acho que essa que é a grande distinção aqui, que o próprio reconhecimento já gera a extinção do processo com resolução do mérito. Ou seja, o processo acaba. A parte de conhecimento, com resolução do mérito, o processo acaba. Com o reconhecimento do pedido, não se tem nada mais a discutir, acaba o processo. Todos os fatos alegados pela parte são reconhecidos pela parte contrária, morreu o processo. Lá na parte da confissão, você acaba declarando de forma intencional, espontânea ou provocada, um fato benéfico à parte contrária, não necessariamente todo objeto da pretensão. Né? Constitui, portanto, né, como você viu aqui, um elemento de prova. Um elemento de prova. O reconhecimento atua sobre todo o processo, diz respeito a todo objeto do processo, tanto é que gera extinção, leva o processo a terminar. Agora, a confissão não. A confissão constitui aqui um dos elementos de prova. Tanto é que, ainda que confessado, e eu já falei isso para vocês, nós não temos necessariamente um julgamento favorável à outra parte. Pode ser que, por outros elementos do processo, o juiz possa decidir de forma diferente. Ainda que a parte tenha confessado, ele pode julgar o processo em desfavor da parte que obteve a confissão. Tá bom? E, aqui por fim, é um elemento de prova porque você tem que levar em consideração, vou até colocar aqui embaixo, levar outros elementos em consideração. Professor, você pode me exemplificar? Vou tentar exemplificar para vocês, para ver se a gente ajuda, né? Vejam qual que é a ideia aqui. Nós temos uma discussão a respeito da questão do imóvel lá, se o imóvel foi de fato pintado, se a janela que foi quebrada deve ou não deve, era ou não era responsabilidade da pessoa, se aquela pessoa estava alugando, há uma série de discussões no processo. E ele vai lá num determinado momento, ele confessa que de fato foi ele, né, que não fez a pintura como ele deveria ter feito, mas ele não confessa nada, ele diz assim, ó, aquela vidraça, não sei, eu saí de lá, o imóvel estava em perfeitas condições. Quando eu desocupei e entreguei as chaves ao proprietário, o imóvel estava em perfeitas condições. Veja, ele trouxe um elemento de prova em relação, ele fez a confissão em relação à questão da parede. Pergunto para você, a partir desse momento o juiz, ele já pode decidir a favor da parte autora em relação à questão da pintura? Talvez sim, talvez não.
Talvez ele possa, talvez tenha outros elementos no processo, dando conta de que realmente a pintura estava em perfeitas condições, que o autor está inventando, que não era isso, enfim, não sei. A gente pode vislumbrar outras situações que estão no processo e o próprio juiz pode, mesmo a parte ré tendo confessado, dar ganho de causa para o réu, dizer assim, ó, dizer que é improcedente a ação. Não obstante, ainda tem a outra discussão da janela que ficou pendente. No reconhecimento não, ele vem e reconhece tudo. Ele diz assim, ó, o seguinte, eu era, nesse caso aqui, de fato, eu era parte do contrato, ocupei o imóvel até dia tal, eu não fiz a pintura, o meu filho quebrou a vidraça, não consertei, portanto eu estou reconhecendo o pedido aqui, o juiz pode extinguir o processo com resolução do mérito e fixar o montante que eu devo pagar aqui, que eu vou pagar esse processo e pronto. Beleza, reconheceu o pedido, ele reconhece toda a pretensão da parte contrária, não apenas algum elemento, alguma parte, essa é uma grande diferença da confissão para o reconhecimento, e o juiz não tem outra ali alternativa a não ser realmente, beleza, todos os fatos estão confessados, todos os objetos, pontos controvertidos estão solucionados, eu extingo o processo com resolução do mérito e a parte autora terá ali um título executivo judicial e poderá cobrar esse valor se não for pago espontaneamente. Portanto, essa é a distinção que nós temos e não são iguais, né? Não são iguais. Tanto é que confissão é elemento de prova, é meio de prova, é prova. Reconhecimento não. Reconhecimento é a forma que gera a extinção do processo com resolução do mérito, né? Salvo engano, vai estar lá no artigo 487, vamos ver se eu acerto hoje, isso mesmo, lá na parte do artigo 487. Vejam só, haverá resolução de mérito quando o juiz homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação na reconvenção. Certo? Na própria contestação, a parte vem e reconhece, faz o reconhecimento jurídico do pedido. Beleza, pessoal? Vamos lá? Volta para a tela aqui, que tem mais algumas informações em relação ao estudo da confissão, algumas características, certo? E aqui é importante. Essas características são bem relevantes aqui para fins do nosso estudo. Primeira coisa, a confissão ela é irrevogável. Certo? A confissão ela é irrevogável. Você dá uma olhadinha depois, lá no artigo 393. Ou seja, confessou, não pode voltar atrás. Né? Você fez a confissão, você confessou os fatos, você não pode dizer assim, peraí, não estava no meu melhor dos dias, eu confessei, mas não era para ter confessado. Se eu tivesse lembrado de dizer tal coisa, eu não precisaria ter confessado. Não pode. Certo? Ah, mas então confessou, ferrou? Não, se você for coagido, se houver algum erro, alguma outra situação que você possa demonstrar, você pode anular a confissão. Mas você não pode vir e se sobrepor uma manifestação em relação a outra, certo? De toda forma, é o que você tem aqui, irrevogabilidade da confissão. Outra característica, né? A confissão pode se dar judicialmente, ela pode ser judicial ou extrajudicial. Ela pode se dar tanto de forma judicial quanto de forma extrajudicial. Tanto no processo, é o caso que a gente acaba vendo um pouco mais comum, né? Lá na audiência, na hora que o cara se vê na frente do juiz, ele acaba, até mesmo pela autoridade do magistrado, ele acaba confessando, ou de forma extrajudicial. Perfeito. Outra questão importante, muito importante, é isso aqui, pessoal. Indivisibilidade. A indivisibilidade da declaração, ela é relevante. Por quê? Chega lá na audiência, a parte ré, nós colhemos o depoimento pessoal dela, e ela começa a falar. Ela confessa alguns pontos, e em relação a outros pontos, ela esclarece questões que dão autoridade à sua defesa, dizendo que o autor tem direito a algumas coisas, mas não é tanto assim. Na verdade, ele tem direito a algumas coisas, mas ele acabou forçando a barra e está pedindo coisa demais. Aí pode o réu dizer o seguinte, tudo bem, o autor dizer o seguinte, eu quero, juiz, que você leve em consideração a confissão, aquilo que me beneficia, mas em relação ao resto, não. Em relação ao resto, ele estava mentindo. Em relação ao resto, não pode.
ela é indivisível. Você não pode pedir para o juiz cindir. Se não ficar demonstrado que aqueles fatos especificamente não podem ser utilizados por alguma outra razão e por outros elementos no processo, aqueles fatos serão considerados, não pode a parte autora dizer, ó, considero o que me beneficia, desconsidero o resto, certo? Indivisibilidade, tá? Então, 3 características. Irrevogabilidade, ela pode se dar de forma judicial ou extrajudicial, e a confissão ela é indivisível, certo? Não pode a parte utilizá-la apenas no que lhe beneficia diretamente. Agora, volta na tela e aí sim nós finalizamos o estudo. O estudo do depoimento pessoal, o estudo do interrogatório, e como eu falei para vocês, é sempre um assunto frequente em provas. Frequente em provas, e está aqui a primeira questãozinha sobre a temática para nós analisarmos. São, na verdade, algumas assertivas do SESP. Vejamos lá. A respeito da prova, julgue o item que se segue. A confissão espontânea poderá ser realizada pela própria parte e, no caso de ação judicial versar sobre direito indisponível, não será válida para o julgamento, da causa. Pessoal, a confissão espontânea ela pode ser feita pela própria parte, então o erro está aqui, ó, pela própria parte, ou por representante, eu vou colocar aqui só para deixar claro, representante com poder especial. Certo? Portanto, está fora, né? Então, aí está errado. De toda forma, é o seguinte, e no caso de ação versar sobre direito indisponível, não será válida para o julgamento da causa. Essa segunda parte aqui está correta. De fato, você só pode confessar direitos que são eminentemente disponíveis, né? De toda forma, nós podemos concluir que essa assertiva do SESP aqui, ela está prejudicada, ok? Vamos avançar? Vejamos. Próximo item. O juiz pode, de ofício, em qualquer fase do processo, determinar o comparecimento pessoal das partes, a fim de interrogá-las sobre questões que envolvem a causa. Pessoal, esse aqui é o interrogatório. Esse aqui é o interrogatório. Ou seja, vejam só, em qualquer fase do processo, poderá o juiz comparecer, o juiz solicitar, requerer o comparecimento das partes para esclarecer sobre fatos que envolvem a causa. Perfeito? Portanto, está correto aqui esse segundo item do SESP. Vejamos agora mais um item do SESP que foi cobrado pelo SESP. Vejam só, no Tribunal de Contas do Estado, no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Caso o réu perceba, antes de proferir a sentença, incidiu em erro ao confessar sobre os fatos, a revogação da prova deve ser requerida incidentalmente. Vejam, pessoal, qual que é a ideia aqui? O que essa questão está dizendo, né? Ela está dizendo o seguinte, que eu confessei, eu não posso pretender minha manifestação para revogar essa minha confissão, mas se houve coação, se houve erro, como foi o caso aqui, eu posso requerer a anulação dessa confissão. Perfeito, tranquilo, você pode requerer. Como que eu faço isso? Você pode pensar assim, essa anulação da confissão, ela se dá nos próprios autos ou de forma incidente. Forma incidente seria um processo vinculado, um processo apenso, como se diz, ao processo principal. A questão está dizendo que se dá em um processo apenso, e ela erra nisso. Na verdade, se você pretender a anulação dessa confissão por erro, você atravessa uma petição no processo e diz assim, juiz, houve erro, e demonstra o erro, certo? Portanto, está errada a assertiva, né? Ela acaba errando aqui quando ela fala que é necessário requerer incidentalmente. Não é, né? Ela, na própria, vou colocar assim, ocorre na própria ação
por petição. Na própria ação por petição. Portanto, essa assertiva do CESP aqui também está errada, ok? Primeira errada, segunda certa, terceira errada. Vamos avançando aqui no nosso estudo. Agora vejamos uma questão aplicada pela FCC. Uma questão recente, não tão recente assim, mas para o cargo de Defensor Público, DPE Maranhão, FCC. Lembrando que essa questão, no meu modo de ver, as questões da FCC, principalmente as questões que já dizem respeito ao novo código, elas estão, ainda que sejam da área jurídica, ainda que seja para cargo de defensor, para cargo de promotor, para magistratura, tem se cobrado a literalidade, não se tem aprofundado muito, porque ainda não se tem muita segurança sobre o que pode e o que não pode ser cobrado, né? Por isso as bancas estão cobrando a literalidade, né? As bancas para concursos da área de carreiras jurídicas, de uma forma geral, têm cobrado a literalidade e não têm avançado. Ainda nós não temos posicionamento dos tribunais, não temos o STJ com súmula, o STF com súmula, julgamento de casos repetitivos. Agora que está começando a surgir alguma coisa, e aí eu acredito que vai começar a ter uma distinção no nível dessas questões. Mas considerando a concorrência que você enfrenta num concurso para técnico, considerando também o nível de profundidade que se tem explorado em provas de analista judiciário, principalmente da área judiciária, pouca diferença entre um e outro, certo? Vamos lá fazer a questão. Veja, de acordo com o Código de Processo Civil, o depoimento pessoal pode ser acompanhado pela parte que ainda não depôs. Certo ou errado? Errado, né, pessoal? Não pode ser acompanhado. Faltou um não aqui, né? Se a parte ainda não depôs, ela não pode ouvir a outra parte, né? Você tem isso lá no artigo 385, parágrafo 2º do nosso Código de Processo Civil. Letra B. Vejamos. Impõe que a parte responda a todas as perguntas que lhe forem formuladas, sem exceção. Não. Nós vimos lá no 388 que temos uma série de situações de exceção, não temos? Temos sim. Nós temos, por exemplo, aqueles casos em que a parte deve, por exemplo, manter sigilo sobre fato em razão da profissão ou em relação ao Estado, questões que possam gerar para ela algum fato criminoso, ou seja, alguma situação torta, alguma situação muito vexatória, ela pode também se recusar a depor. Nós temos aqueles casos de perigo, que aquilo possa gerar algum perigo para a pessoa, perigo de vida, né? Um risco de vida para a pessoa, perigo de vida, não um risco à vida do depoente ou da sua família, algum fato que possa gerar alguma desonra em relação aos seus familiares, certo? Portanto, tem exceções sim, letra B não pode não ser a nossa resposta. Letra C, vejamos. Pode ser requerido pela própria parte que irá depor. Cuidado, né, pessoal? Não. Porque é sempre requerido pela parte contrária. Né? Contrária. O depoimento pessoal é sempre requerimento da parte contrária. Não é você, eu quero falar nos autos. Não é o caso aqui do depoimento, tá bom? Letra D. Né? Letra D. Vejamos aqui, pessoal. Leva à convicção, caso a parte que possui advogado constituído não compareça ou se recuse a depor, ainda que não tenha sido intimada pessoalmente. E aqui é importante essa questão para levantar uma discussãozinha com vocês a respeito da intimação. Ela está errada porque é necessária a intimação pessoal da parte que irá depor. Não basta, portanto, eu intimar o advogado, eu inserir a intimação no diário eletrônico, eu mandar um correio eletrônico para o advogado? Não basta. É necessário intimar a parte pessoalmente. Mandar um AR para ela, o oficial de justiça comparecer à sua residência para intimar ela de que ela deve estar à audiência para depoimento pessoal, em ela não estando ou ela comparecendo e se recusando, utilizando de evasivas, será aplicada a penalidade de confesso. Inclusive, no próprio mandado de intimação para essa audiência, deve constar expressamente que se a parte não comparecer, ela sofre a pena de confissão.
que ela tem que saber que há um prejuízo evidente, um prejuízo grande para ela em não comparecendo. Por isso que se o juiz intimar a parte para um interrogatório, né, não o depoimento, ele não coloca a pena de confesso, porque não tem confissão. Se o juiz lá depois, lá no final do processo, antes da sentença, ficou com dúvida em relação a determinado ponto, para que ele possa sentenciar de forma satisfatória em favor de uma ou de outra parte, ele intimar a parte para interrogatório e a parte não comparecer, no mandado não tem referência à pena de confesso, porque não gera confissão. A única situação na qual nós teremos a confissão é no depoimento pessoal. Legal? Letra D, incorreta. Portanto, deve ser a E, né? Vejam só, será respondido na forma verbal, isso mesmo, na audiência de forma verbal, pela parte, podendo o juiz permitir consultas a notas breves, desde que o objetivo é a complementar esclarecimentos. Tá certo. Ah, professor, então ele pode colar na hora da confissão? Ele pode preparar um discurso na hora da confissão dele? Claro que não. Ele pode consultar notas breves. Não, vejam só, a parte comparece e às vezes o processo é complexo. O exemplo que eu trouxe hoje era uma situação simples. Contrato de aluguel, a parte não fez a pintura, quebrou uma vidraça, enfim, um processo simples. Mas pense, por exemplo, num processo que é bem complexo, que envolve uma série de situações, envolve uma série de detalhes. Muitas vezes, a parte não vai saber de cabeça todos os dados. E às vezes dados importantes, datas, horários, circunstâncias, questões específicas de um contrato. Então, vejam, se isso acontecer, o juiz vai permitir que ela consulte essas breves notas para que ela possa ali manter um diálogo com um nível, com a qualidade de aceitação, que se possa dar ali autoridade para aqueles fatos que estão sendo manifestados. Então, se ele fica em dúvida, era 1970 ou 1980, ele está em dúvida, ele pode consultar alguma nota para responder com segurança aquilo, certo? Mas ele não pode preparar um discurso e chegar lá e começar a ler o depoimento dele, certo? É importante que tenha essa questão de você colocar a parte num diálogo diretamente com o juiz, e por isso que se critica em grande parte a questão da utilização, por exemplo, da videoconferência para esse ato, porque ali na hora a parte treme, porque ali na hora o juiz sente quando a parte está mentindo, quando a parte está faltando com a verdade, quando ela está omitindo fatos. Então é por isso que nós temos que ela não pode trazer o seu depoimento próprio. Perfeito? Então volta na tela. Gabarito dessa questão, né? Gabarito dessa questão é, portanto, a letra I. Ok? Mais uma questãozinha? Vamos lá. Olhem só. Quando a parte em depoimento pessoal, ela se recusa, né? Olha só. É depoimento. E ela se recusar-se a depor, o juiz aplicará a pena de confissão. Ele está afirmando. Exceto se os fatos a depor disserem respeito, letra A, negócios comerciais. Lá no artigo 388, tem alguma coisa falando, né, de negócios? Não tem. Direito de família, lembrem, direito de família é uma exceção à exceção. Direito de família e questões de Estado. Portanto, letra B não pode. Direito indisponível, não tem nada disso lá. Direito personalíssimo, também não. E a letra E? Exceto fatos a depor que digam respeito ao que possa causar desonra própria. Isso mesmo. Essa é, de fato, uma das exceções, né? Essa é, de fato, uma das exceções do artigo 388. Né? É uma das exceções do artigo 388. E vem cá comigo na tela, que eu vou insistir nesse artigo com vocês. Eu vou dar mais uma lidinha nele, só para nós esclarecermos, porque eu não quero que você vá para a prova, que você saia dessa aula sem estar claro para você quais são essas hipóteses. A parte não é obrigada a depor sobre fatos, ou seja, ela não precisa depor e não gera a confissão. Quando se tratar de fato criminoso ou torpe, que forem imputados a ela, a cujo respeito por estado ou profissão ela tenha a responsabilidade de manter sigilo, acerca dos quais não se possa responder sem desonra própria, ó, letra E, própria do declarante, no caso do depoente, do seu cônjuge, companheiro ou familiar em linha sucessível. E, por fim, se colocar em perigo a vida do depoente ou dos seus familiares na forma do inciso anterior, certo? E essas hipóteses em que você não precisa falar
são excepcionadas, ou seja, você precisa falar porque o parágrafo único diz. Esta disposição não se aplica a ações de Estado e ações de família. Bacana, pessoal? Legal? Show de bola, né? Vejam só, nós temos aqui a letra E como a correta e gabarito da nossa questão, tá bom? Legal? Show? Vem cá comigo na tela. Olhem só já agora, já dei uma olhadinha no que vem pela frente. Nós vamos falar sobre exibição de documento ou coisa. E a exibição de documento ou coisa é mais um meio de prova que nós temos expressamente previstos dentro do nosso CPC. E é uma parte legal, uma parte importante, não é tão extenso, está lá no artigo 396 e vai até o 404, perdão, são 9 artigos para nós estudarmos aqui. E qual que é a ideia, pessoal? Né? Qual que é a ideia aqui? Vejam, você tem que ficar atento pelo seguinte, se você tem uma prova no processo, o autor vai levar as provas que possam afirmar o que ele está pretendendo, e o réu vai levar as provas que possam dar autoridade para sua defesa, né? Se o réu tiver em propriedade alguma informação ou algum elemento que possa ser contrário aos seus interesses e que possa justificar a ação em nome da parte autora, evidentemente que ele não vai levar para o processo, ele vai deixar guardado. Mesma coisa a parte autora, se ela tiver lá 10 documentos, 9 deles são bons para ela, são documentos que ela dão autoridade porque ela está pedindo, mas um deles não, ela vai deixar de lado e não vai juntar. Evidentemente, isso é uma questão de lógica e se era esperado que isso acontecesse. Mas o que nós podemos ter na prática? Lá no curso da ação, pode ficar demonstrado, pode ficar evidente que a parte autora tem um documento, esse documento é importante e ela não juntou. E o réu, o juiz, está convicto disso e ele entende que isso é importante, o réu faz um requerimento, o que o juiz diz? Traga o documento do processo. Aí a parte autora vai dizer assim, poxa, eu não vou levar esse documento para o processo, porque se eu levar esse documento para o processo, eu estou me prejudicando. Ela pode se recusar? Até pode. Mas se houver a determinação para exibir, e aqui a gente começa a falar da nossa matéria, se houver a determinação para que ela exiba esse documento ou essa coisa em juízo, e ela não o fizer de forma injustificada, nós temos ali uma certa inversão da responsabilidade e ela será considerada verdadeiro o fato que se pretendia provar contrário à parte autora. O mesmo vale para o réu. O réu não trouxe ao processo, por exemplo, as gravações da câmara de segurança que foram requeridas pela parte autora. O juiz entende que é relevante para o deslinde daquela ação essas cópias de segurança lá da empresa. O réu não traz. O juiz vai dizer o seguinte, ó, se for injustificado, o juiz vai dizer que os fatos que se pretendiam provar estão provados, porque a parte ré deveria exibir o documento, deveria exibir a coisa e não o fez de forma injustificada, portanto, sofrerá responsabilidade, certo? É isso que nós temos aqui dentro do estudo da exibição do documento ou coisa. Lembrando que esse estudo será distinto, vai ser dividido em duas partes, porque esse documento ou coisa pode se referir à parte do processo, pode se referir a um documento ou coisa que esteja em poder do autor ou do réu, a requerimento do réu ou do autor, ou se eventualmente envolver algum documento que esteja em poder de terceiros, não seja propriamente o autor, não seja propriamente o réu, certo? São disciplinas diferentes na tela, por favor. Vamos lá, pessoal, né? Vejam só. Nós temos aqui artigos, né? Nós temos aqui a parte de exibição de documentos ou coisa. Artigo 396 e o artigo 404, né? Que é a parte que nós temos lá na disciplina no código. Nós temos ainda, pessoal, vejam só, duas situações. Eu já basicamente explicitei para vocês aqui. Nós temos duas situações. A primeira delas, né? A primeira delas, o documento estiver em poder da parte contrária, né? O tratamento jurídico em uma ou outra situação é totalmente diferente. Ou se ele estiver em poder de terceiro. Né? O terceiro aqui você lê qualquer pessoa que não seja o autor, qualquer pessoa que não seja o réu.
Tá bom? Nós vamos estudar no próximo slide o procedimento em relação a cada uma dessas duas situações, tá bom? E aqui o seguinte, pessoal, em relação ao requerimento. Em relação ao requerimento, esse requerimento para a exibição do documento ou coisa, ele tem que especificar, né? Isso aqui é importante, pessoal. Individualizar. Eu quero que individualizar. Eu quero que o réu traga para o processo tudo o que ele tem sobre esses fatos. Tudo que ele tem o quê? Né? Como que o juiz vai aplicar uma consequência se nem mesmo a parte autora sabe o que ela quer? Ela tem que dizer, eu quero que se traga para o processo as cópias de segurança, os vídeos lá das câmeras de segurança da empresa, do dia tal ao dia tal, quando me interessa ali para resolver o meu processo. Tem que ser individualizado. Dizer assim, traga tudo, não pode. Tudo o quê? Tudo é nada. Tem que especificar e individualizar, porque somente assim o juiz pode aplicar alguma consequência à parte se ela injustificadamente não trouxer. Bom, volta na tela. Além disso, esse requerimento deve ter finalidade de prova. Eu vou pedir que ele traga esse documento, daí eu já tenho ele em meu poder. Se um dia eu quiser entrar com uma outra ação, não, tem que ser para provar alguma coisa naquele processo. Então, finalidade de prova no próprio processo. E também vai depender aqui das circunstâncias, né? Se a parte tinha, se eventualmente, por exemplo, naquele dia faltou luz no estabelecimento, não tinha gravação. Vai depender das circunstâncias. Aqui nós temos que ter um pouco de razoabilidade aqui das partes em relação à juntada desses documentos. Perfeito, pessoal? Portanto, artigo 396 ao 404 são as duas situações. Requerimento deve conter esses elementos. O que vamos fazer agora? Vamos analisar aqui essas duas situações, tá? Vamos analisar aqui essas duas situações, começando para falar do procedimento quando o documento estiver em poder da parte contrária. Olhem só, depois nós vamos falar em poder de terceiros. Então, primeiro parte contrária, depois terceiro, ok? Vamos começar com a parte contrária. E aqui, pessoal, o que eu vou fazer com vocês, né? Eu vou tratar do procedimento. Como assim procedimento? A partir do momento em que a parte autora requer que a parte ré junte um documento, nós temos uma sucessão de atos, uma série de atos que podem, prerrogativas de ação ou de defesa da parte contrária, que podem levar a uma conclusão, certo? Portanto, eu vou tratar do procedimento, vou colocar ali uma linha do tempo, basicamente, para vocês, e nós vamos tratando de cada um desses pontos, certo? Vem comigo que você vai entender muito bem essa parte da matéria, é uma parte bem legal. Vamos lá. Vejam, pessoal. Exibição de documento ou coisa, primeiro, requerimento. Requerimento. Nós vamos ter o requerimento da parte o autor requer a juntada de documentos do réu. Perfeito, requerimento. Depois que nós temos o requerimento, o que o juiz vai fazer? O juiz vai intimar a parte contrária para manifestação em 5 dias. Veja, intimou a parte contrária para que a parte contrária se manifeste aqui, no prazo de 5 dias a respeito desse requerimento. E aqui é o seguinte, quais são as possibilidades da parte contrária? O autor pediu que o réu junte documentos, o juiz intima o réu, dá 5 dias para ele, vem o réu e fala assim, o réu pode vir e adotar 3 posições. Ele pode apresentar o documento, pode apresentar, você quer? Tá aí, apresentar o documento, beleza, morreu. O procedimento segue porque a prova pretendida pela parte autora foi juntada. Mas o réu pode pedir prazo para juntada. Ele pode dizer assim, eu consigo as gravações, mas você precisa me dar aí 10 dias, porque eu tenho que entrar em contato com a empresa de segurança do estabelecimento para ver se essas gravações já foram extraídas, se estão arquivadas, onde estão e tal. Eu jogo no processo, o juiz defere, tudo bem. Questão de razoabilidade.
Mas também nós podemos ter o seguinte, nós podemos ter a negativa. Se realmente a informação for relevante, for relevante e for contrária aos interesses da parte, contrário a interesse da parte, né? Da parte ré, no caso, ela pode dizer o seguinte, não se manifestar, né? Ela pode dizer, né? Ela pode dizer que não tem, por exemplo, dizer assim, ó, não tem o documento. Se ela se negar, dizendo assim, ó, eu não tenho esse documento em poder, o que o juiz vai fazer? O juiz poderá, inclusive, pessoal, dizer o seguinte, vai intimar a parte requerente, né, no caso aqui do nosso exemplozinho, o autor, que intimar o requerente para provar. Isso mesmo. Como assim? Vejam só. A parte autora pede as cópias das gravações das câmeras de segurança. Intima o réu vem dizer assim, tá, eu até ajudaria, mas eu não tenho câmera de segurança no meu estabelecimento. Aí compete ao autor fazer o quê? Né? O juiz intima o autor falando, ó, ele disse que não vai juntar porque ele não tem. Você vai querer pedir alguma coisa a respeito disso? Aí o autor pode dizer assim, tá bom, não tem que fazer. Realmente, achava que tinha, não tem. Agora o autor pode dizer assim, não, ele tem e ele está se olvidando a entregar, ele não quer entregar. Eu tenho provas de testemunhas, eu tenho provas de outras gravações que já foram fornecidas e que ele realmente tem essa negativa é injustificada, é injustificada. Então, o autor se manifesta, certo? Então, quem faz a prova aqui é o próprio, autor. Legal? Perfeito, pessoal. Então, chegamos aqui às 3 hipóteses. Eu vou puxar mais uma setinha, só para ficar ainda mais completo aqui que faltou. Né? Ele tem a negativa e tem a situação dele não se manifestar. Né? Esse aqui nós temos que tratar de forma específica. Não se manifestar. Simplesmente intimou ele para se manifestar no prazo de 5 dias e ele ficou quieto. Ou ainda a escusa. O que seria essa escusa? Essa escusa, ele diz assim, eu não posso entregar. Eu tenho essa informação, mas é uma situação, eu não posso fornecer essas gravações das câmeras de segurança. E vejam, pessoal, eu coloquei aqui a escusa, eu fiz uma referência ao artigo 399. O que diz o 399? O juiz ele não admitirá a escusa da parte de entregar a informação se o requerido tiver a obrigação legal de exibir, se o requerido estiver aludido a documento ou a coisa no processo com o intuito de constituir prova, ele faz referência lá na sua contestação, o réu faz referência a eventuais câmeras de gravação, câmeras de segurança, e agora ele diz que não vai juntar, então o juiz pode condená-lo, ou se o documento por seu conteúdo for comum às partes. Se o documento disser respeito às duas partes. Por exemplo, um contrato do qual participaram as duas partes assinaram. A parte não pode se recusar a trazer esse contrato. Ela não pode se recusar a trazer, no caso, as gravações das câmeras de segurança, se ela fez referência. Ele não poderá se recusar a trazer essas informações se o requerido tiver a obrigação legal de exibir, quando a própria lei disser que ele deve trazer a informação ao processo, como é o caso de ações que envolvem, por exemplo, bancos, quando o consumidor tem o direito de que o banco traga, por exemplo, numa relação de consumo, todos os extratos bancários para aferir ali a cobrança das taxas ao longo da contratualidade, certo? Portanto, é o seguinte, olhando aqui de novo, são 5 hipóteses, né? Vem na tela. A primeira delas, intimei o réu para se manifestar. Ele apresentou o documento, beleza, segue o processo. Pediu um prazo, legal, o juiz fixa um prazo. Ele diz assim, não existe esse documento. Se ele disser que não existe, nós vamos oportunizar a parte que fez o pedido, né? Para que ela possa provar o contrário, dizendo que de fato existe. Ou ele poderá não se manifestar, ou ele poderá se recusar a trazer o documento, lembrando das hipóteses do 399. Beleza, professor, tá. E quais serão as consequências? Aí agora a gente já passa para a decisão. Veja, o juiz vai decidir a respeito, né,
o juiz irá, deixa eu só colocar decisão, o juiz irá decidir a respeito desse requerimento e se há ou não há razão, quem tem razão nesse caso. Veja, o juiz poderá determinar, portanto, o prosseguimento da ação, por exemplo, a parte trouxe. A parte pediu a juntada, passou alguns dias e trouxe o documento ao processo. A parte se negou a juntar o documento e não tinha, de fato, disse que não tinha o documento, ela deu a negativa, disse, não existe. A parte autora não fez prova de nada, segue o processo. Tá bom? O juiz poderá também, aceitar a escusa. Vou colocar aqui a escusa, dizer, realmente você não tem a obrigação de trazer esse documento para o processo, infelizmente a parte autora que faz prova dos seus fatos, segue o procedimento. Ou ele vai dizer o seguinte, poderá considerar verdadeiros, e aqui que é a consequência que se pretende, verdadeiros os fatos. Considerar verdadeiros os fatos. E quando que nós vamos considerar que os fatos alegados pela parte requerente serão verdadeiros? Quando nós tivermos a não manifestação, não manifestar, certo? Não manifestar, que é essa hipótese aqui em cima. Você intimou ele para juntar, deu 5 dias, ele não falou nada. Nós temos também a hipótese de não entregar. A parte perde prazo para juntar e depois não entrega o documento. Ou se o juiz entender que a escusa é ilegítima. Não entra nas hipóteses que nós vimos lá no 399, certo? Vejam, pessoal, é por isso que nós temos aqui, é por isso que nós temos aqui toda essa configuração em relação à exibição de documento. E olha, documento em poder da parte contrária. Parte requer, manifesta em 5 dias, aquelas 5 hipóteses, A partir dessas hipóteses, o juiz decide pelo prosseguimento, se o problema foi resolvido, se não houve prova, ou se eventualmente o documento foi juntado. Aceitar a escusa, porque ela entra numa das hipóteses lá do 399, ou ele vai considerar os fatos verdadeiros. Por quê? Porque não houve manifestação, porque não houve entrega, ou porque a escusa, no caso, ela foi considerada ilegítima, ela não entra nas hipóteses do 399. Legal, pessoal? Volta na tela. Esse aqui é um esquema a respeito de tudo o que nós temos aqui, o que você tem que saber a respeito da exibição de documento ou coisa como instrumento de prova dentro do direito processual civil. Bacana, pessoal? Claro, em relação a documentos que estão em poder da parte, deixa eu anotar aqui, em relação à parte contrária, tá? Fique atento em relação a isso. Avançando. Agora nós vamos falar do procedimento em poder de terceiro, Veja que agora nós temos uma outra tratativa. A linha do tempo aqui, inclusive, é mais simples. E olha que legal. Nós vamos ter novamente o requerimento. Beleza. A parte autora ou a parte ré podem efetuar o requerimento. Feito o requerimento, cuidado, nós temos a citação. Como assim a citação? Vejam, pessoal, nós temos a citação porque é um terceiro. Esse terceiro está no processo? Não. Você não vai trazer ele para o processo? Mas ele não vai, ele só vai trazer um... Sim, mas ele vai ser citado. Eu sei que, na verdade, ele não tem nada a ver com a história, ele só tem um documento que está em poder dele. Um documento que possa eventualmente estar em poder de terceiro. Ele não tem nenhum pedido formulado no processo, ninguém formulou pedido contra ele, ele não tem interesse na causa, mas ele não faz parte do processo. E se ele não faz parte do processo, nós temos a citação dele para ele se manifestar. Ele vai ser integrado ali. Toda vez que nós tivermos alguém sendo integrado ali, e não apenas o réu, a gente às vezes acha que é só o réu que é citado, não é. Todas as vezes que nós tivermos um terceiro que vai ser integrado, que vai ser trazido para o processo, ainda que seja apenas para apresentar um documento, ele vai ser citado. E se ele é citado, qual que é o prazo dele para se manifestar? Prazo de 15 dias. Certo? Então vejam só.
ele terá aqui um prazo para se manifestar de 15 dias. Legal? Perfeito. Nós efetuamos, né, a citação, do terceiro, e esse terceiro ele poderá fazer o quê? Ele pode apresentar o documento. Ele pode requerer prazo. Igualzinho nós tivemos lá. Requerer prazo. Ou ele pode ainda não se manifestar. Ele pode não se manifestar, ou ele pode negar a entrega, né? Então vejam que no caso do terceiro, nós temos todas essas possibilidades. A partir daí, o que o juiz faz? Aqui que muda. A partir do momento que o juiz tem essas manifestações, se apresentar o requerer prazo, o juiz defere e aguarda. Agora, se ele não se manifestar, ou se ele negar, o juiz poderá marcar o quê? Uma audiência específica. O que ele vai fazer nessa audiência? Ele vai chamar, o camarada foi citado, agora ele vai intimar o terceiro para comparecer em juízo. Vai intimar o terceiro para comparecer em juízo, vai propiciar a manifestação desse terceiro e das partes nessa audiência específica em relação a esse documento, até mesmo para atestar a relevância desse documento, e depois o juiz proferirá a decisão. E aqui, essa decisão, notem, nós temos algumas coisas um pouco diferentes. Vejam só, nessa decisão ele pode determinar entregar em 5 dias, e aqui o seguinte, mais adoção de medidas coercitivas. Como assim? O terceiro veio, disse que tem o documento, mas ele não quer apresentar o documento, enfim, não quer apresentar o documento porque ele não quer. O que o juiz faz? O juiz pode dizer assim, você entrega em 5 dias, se você não entregar em 5 dias, o oficial de justiça vai, com mandado de busca e apreensão, vai entrar na sua casa e vai pegar o documento à força. Vai adotar uma medida coercitiva. É possível. Só que ele pode ainda, o juiz, dizer o seguinte, isso é no caso de não ser válida a escusa, né? Porque essa é a primeira hipótese. Determina e pode impor alguma medida coercitiva para que esse documento seja juntado. Ou ele considera válida, né? Ou o magistrado considera válida a escusa. Ou o magistrado considera válida. A parte se recusa a entregar e o juiz diz, tudo bem, a sua escusa é válida. Em que hipótese que nós temos essa escusa válida? Nós teremos essa escusa aqui considerada válida, pessoal. Vejam só, quando a parte, estou lendo o artigo 404, quando a parte e o terceiro se recusarem a exibir em juízo o documento, ou a coisa se for concernente a negócios da própria vida familiar, diz, é uma questão que diz respeito à minha família, não tenho obrigação de expor esses fatos, não vou fornecer isso aqui. Se a sua apresentação puder violar dever de honra, então também não vou, isso aqui é desonroso, os fatos que eu posso trazer aqui podem ser desonrosos, podem causar desonra própria, eu não vou levar para o documento não. Se a sua publicidade redundar em desonra à parte ou a terceiro, bem como de seus parentes, consanguíneos ou afim, até o 3º grau, então veja que aqui a escusa é limitada até o 3º grau e não em linha sucessível, né? Se, por exemplo, ou lhes resultar perigo de ação penal, o cara vai trazer uma informação que possa constituir fato criminoso, e isso possa redundar numa ação penal contra ele, contra o terceiro, ou contra o seu cônjuge, companheiro ou parente até 3º grau em linha reta ou colateral, então ele não traz. Sua exibição possa acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, ele deve manter sigilo. É a hipótese da qual nós muito semelhante, não é igual àquela hipótese que nós já vimos anteriormente. Se subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa à exibição. E, por fim, se houver disposição legal que justifique, se houver alguma lei, alguma coisa que preveja, que diga que a parte não precisa juntá-lo, certo? Portanto,
vem na tela novamente o procedimento aqui em relação a terceiros. É isso, né, pessoal? É isso aqui. Ó, eu até trouxe aqui para vocês, no slide seguinte, as hipóteses em que a parte do terceiro pode se recusar a exibir documento ou coisa, tá? Então vejam só aqui quais são essas hipóteses para que você fique atento. Vejam lá. Parte e terceiro podem se recusar a exibir documentos concernentes, né? Deixa eu grifar aqui para vocês. A sua própria vida familiar, eu já li o dispositivo, mas só para a gente complementar. Documentos que impliquem a violação dos deveres, né? Deveres de honra. Documentos que causem desonra, né? À parte ou ao terceiro, abrangendo até os parentes de terceiro grau. Documentos protegidos por sigilo, em face do Estado ou da profissão, algum motivo grave que justifique a não entrega, a recusa de entregar o documento ou por previsão legal. Beleza, pessoal? Show de bola? É isso. É isso que nós temos aqui em relação à parte de exibição de documento ou coisa. Só lembrando que nós concluímos aqui o estudo dessa parte. Eu vou trazer uma questãozinha de prova para vocês, só para vocês verem como esse assunto foi cobrado. O que eu notei? Não cai tanto. Não preciso estudar? Claro que não. Eu acho que você tem que conhecer os procedimentos e ter uma ideia geral da situação, principalmente em relação a essa questão da escusa e quais são as consequências e tal decorrentes disso. Até um esclarecimento importante. Lá gera presunção, né? Você viu que gera presunção, nós vimos, então volta na tela que eu vou esclarecer isso com bastante detalhes. Vejam cá. Ó, nós vimos aqui que o juiz vai considerar verdadeiros os fatos. E essa consideração de verdade dos fatos se dá apenas quando o requerimento for da parte contrária. Né? Quando a parte lá for contrária, ela não se manifestar, ela não integrar, ou se a escusa for considerada ilegítima. São essas hipóteses aqui. Agora, cuidado. Quando o documento estiver em poder de terceiro, não tem presunção. Tem que conseguir o documento, ainda que por intermédio de alguma medida coercitiva, a gente tem que conseguir o documento. Não há, se não juntar o documento, não tem como gerar presunção. Isso é importante ficar bem claro para vocês, tá bom? Legal, pessoal? Vamos lá? Daí eu trouxe aqui as escusas, agora uma questãozinha. De toda forma, como eu estava falando anteriormente, nós temos poucas questões de prova cobrando aqui a parte relativa à exibição de documento ou coisa. De todo modo, acho muito importante que você conheça esses procedimentos, como eu estava falando, e saiba dessa distinção e como que funcionam essas duas consequências, certo? Eu achei apenas uma questão aí à luz do novo código e trouxe para que nós possamos resolver, ainda que seja uma banca não tão conhecida, né? Vejamos lá, pessoal. Olha, sobre a exibição de documento ou coisa, considere as seguintes afirmativas. A parte e o terceiro se excusam de exibir em juízo o documento ou a coisa se a sua publicidade redundar em desonrar a pessoa ou ao terceiro, bem como aos seus parentes consanguíneos ou afins até ao terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal. É isso mesmo que você tem lá no artigo, né? 400, lá no artigo 404. Né? Você vai dar uma olhadinha, que é o 404, inciso 3 aqui. Portanto, esse item 1 está correto. Item 2. Se o terceiro negar a obrigação de exibir a posse, ou exibir ou a posse do documento ou coisa, ou dizer, ele nega ou ele diz que ele não tem, o juiz designará uma audiência especial, né? Uma audiência específica para isso, tomando depoimento, bem como das partes, e, se necessário, até mesmo de testemunhas. Em seguida ele decide. Certo? Perfeito. É isso que você encontra lá no artigo 402 do CPC, e que nós esquematizamos um pouco antes. Por fim, se o terceiro negar a obrigação de exibir ou a posse do documento ou da coisa, o juiz designará audiência especial, tomando-lhe depoimento, bem como das partes, e, se necessário, da testemunha, em seguida proferirá a decisão. E pasme, né? Aqui a letra, o item 2 é idêntico ao item 3, certo? Enfim, foi um equívoco da banca aqui, mas, de toda forma, todas as alternativas estão corretas. A letra B, no caso, é o gabarito da nossa questão, certo? Só para demonstrar para vocês, né? Só para demonstrar para vocês aqui
como que esse assunto pode eventualmente ser cobrado em provas em concurso. A questão não é das melhores, como eu já disse, uma questão alternativa, até porque o item incrível, né? Mas o item 2 e o item 3 são iguais, se você olhar ali, eles são iguais, então é estranho isso, mas enfim, aconteceu em prova do concurso. Eu não poderia considerar o item 3 errado, porque o 2 estava igual ao terceiro. Tá bom, pessoal? Letra B, o gabarito da nossa questão. Encerramos o estudo da parte relativa ao depoimento, a parte relativa à exibição de documento ou coisa em poder da parte contrária de terceiro, e eu vou parando por aqui.